E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do The Briefcast em parceria com o Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês nessas últimas edições aqui do podcast. E agora, corta pra geral. Temos aqui o Paião, Felipe Paião, editor-chefe do Tecmundo e também o jornalista responsável aqui pelas coberturas de cibersegurança, né, Paião? Exato. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bacana estar aqui, vamos bater esse papo aí, vamos ver o que dá pra gente abordar aí no mundo da cibersegurança. Não, e no Corta pra Geral eu lembrei do Marcelo Rezende, né? Que estava sempre falando ali de problemas da vida das pessoas. De uma certa maneira, ele provavelmente já deve ter noticiado também, né? Na época que, né, o finado Marcelo Rezende, muita coisa relacionada a crime digital também. Com certeza ele já deve ter noticiado bastante. É o tema da agora, né? De falar de crimes digitais também. Com uma pessoa que entende bastante disso, o Fernando Defalque, que é gerente de engenharia de segurança da Checkpoint Software Brasil. Prazer ter você conosco, Fernando. Isso aí, prazer, obrigado pelo convite, vamos nessa. Vamos lá, primeiro para explicar para o pessoal, botar todo mundo na mesma página, né? Quem é a Checkpoint Software? O que vocês fazem? Como que vocês se posicionam? Legal. Empresa de cibersegurança, talvez uma das empresas mais antigas aí, e longevas que a gente tem no mundo de cibersegurança. Nasceu em 93, criadora do Stateful Fire. Então toda aquela tecnologia que já vem desde lá de trás, que todo mundo utiliza, é uma patente Checkpoint. Então, assim, conhecida no meio por entregar e proteger as maiores empresas do mundo. E hoje a gente trabalha não só com Fire, mas a gente trabalha com todo o mercado de infraestrutura no geral, né? Então a gente faz a proteção de data centers, nuvens, usuários. Então, são os três pilares que a gente gosta de chamar dentro da Checkpoint de proteção. Seguindo isso daí com uma camada também de serviço para poder aí sim ajudar os nossos clientes a resposta a incidentes de segurança, serviços gerenciados e por aí vai. Você falou aí, né? Essa é a forma como o mercado te enxerga, conhece vocês, as empresas conhecem vocês, mas os jornalistas conhecem vocês por conta de outro motivo. Pois é, a Checkpoint tem um dos melhores relatórios de cibersegurança que são entregues para a imprensa. Eu não sei de onde vocês tiraram essa expertise, né? Mas talvez de muitos anos no mercado, mas é muito bacana porque dá para entender muito bem o que vocês estão trabalhando, como vocês estão trabalhando em cima disso. Então fica também um agradecimento para a Checkpoint. Legal, aqui. Obrigado. Mas só para explicar para o pessoal, né, o que são esses relatórios? São relatórios que a imprensa recebe, não tem muito, de tanto em tanto tempo, pelo menos eu acho que não tem, mas a gente recebe... A Amanda estava contando, uns 4 por semana. Os 4 por semana? Eu leio acho que uns 4 por mês, eu não leio todos. Mas normalmente esses relatórios abordam os problemas que as empresas estão passando, né? Os golpes que estão acontecendo, ou vulnerabilidades de dia zero, ou malwares novos descobertos, ou ataques novos de inteligência artificial que foram descobertos. Então eles detalham de maneira um pouco mais técnica como isso funciona e também numa linguagem mais acessível e também como que as empresas podem fazer para mitigar esses problemas, como atacar esses problemas. E também colocam nesses relatórios a sinergia que a Checkpoint tem na resolução desses problemas. O que é muito interessante, né? Porque esses relatórios eles entregam a cadeia completa do golpe, né? Desde quando ele nasce, como ele acontece até a resolução. Como ter acesso a esses relatórios? No nosso site tem o blog.checkpoint.com, para quem quer aquela informação um pouquinho mais limpa, quem gosta do detalhe e quer informação, research.checkpoint.com. Beleza, estão botando aqui o link nos comentários também para já facilitar, na descrição para já facilitar para você também conhecer um pouquinho mais os relatórios e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da cibersegurança. Mas, Fernando, falando um pouquinho assim do todo, né? Eu acho que a gente acabou de publicar uma última conversa aqui também voltada para o mundo da cibersegurança e a gente falou muito sobre educação, sobre conscientização. E é um trabalho de enxugar gelo, né? Você tem que estar sempre falando sobre isso, porque as pessoas, cara, parece que fala hoje e amanhã você tem que repetir, tem que estar sempre presente na memória das pessoas do que diz respeito à cibersegurança. Mas você percebe uma evolução no nível de maturidade das pessoas e das empresas como um todo nesse sentido? Sim, tem uma evolução. Não dá para a gente também ficar no mesmo nível que a gente estava 10 anos atrás, né? Mas aquilo que eu falo, eu gosto de falar sempre, o phishing, que seria aí o golpe, ele sempre vai pegar o cara que está distraído. Normalmente, se você está atento no que você está fazendo, dificilmente você acaba clicando num link de um e-mail que talvez você não conheça a pessoa. Então, essas coisas acontecem quando você está distraído. Mesma coisa quando
Você tinha lá o antigo golpe do boleto, o negócio chegava em casa, você nem olhava, porque, mandaram um boleto para minha casa, eu preciso pagar esse negócio aqui. Vai lá e paga, a hora que vai ver, não deveria, perdeu o dinheiro. Então, o phishing é a mesma coisa. Então, tirando aquela parte de phishings muito bem elaborados, campanhas que são direcionadas para um ataque realmente, que o atacante está querendo a sua informação ou está querendo a informação da sua empresa, o phishing normalmente é uma coisa mais fácil de você perceber o que é. Então, essa conscientização é muito importante para treinar o usuário, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, assim, é enxugar gelo? Um pouco, mas a gente já está num nível bem melhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que existe uma gama de problemas que as empresas passam, né? A gente tem o ransomware, a gente tem esses novos ataques de inteligência artificial, a gente tem ataque de phishing, de vishing, de acesso não autorizado, com credencial vazada. O que é que vocês mais topam, assim? O que vocês mais encontram que as empresas... Qual que é a principal dor das empresas que vocês têm que sanar? Tá. O phishing continua sendo ainda o principal vetor de ataque. Tá? Ele não tem jeito, porque ele pode vir de diversas maneiras, como você disse. Ele pode vir no e-mail, ele pode estar em um site válido, mas ele tem um link lá dentro, uma propaganda do lado que acaba, né, foi invadido, o cara que faz a propaganda, e ele vem um phishing ali na página. SMS, WhatsApp, todo mundo recebe essas coisas hoje, né? A gente tem muita informação, são muitas maneiras diferentes desse phishing te pegar. Então, assim, eu acho que se a gente pensar em empresas, assim, o que a gente mais vê, phishing chegando por e-mail, esse é o principal vetor de ataque, porque é fácil, baixo custo total, né? Não que a mensagem pelo WhatsApp também não tem como, mas assim, a elaboração do e-mail fica um pouco mais fácil dele preparar o ataque. Então esse é o principal vetor que a gente vê. E depois web, e aí a gente vai seguindo, né? Com SMS, com WhatsApp, tudo isso a gente vai vendo que não tem jeito, cara. A maneira mais fácil dele conseguir alguma coisa é ele tentando ficar o mais real possível para esse usuário, para ele enganar o usuário. Né? Então, quando chega um phishing bem elaborado, né, aquele lá, ele se passa, por exemplo, por um e-commerce, por um banco, e ele está sempre bem a cara do banco, é a maneira exata que o banco faz a comunicação, é a maneira exata que o e-commerce te manda um e-mail com alguma promoção, e aí ele te joga para um site para você. Pode ser um site que vai infectar a máquina do usuário, pode ser um site de golpe que vai fazer o cara comprar alguma coisa e não receber nunca. E hoje, assim, com a inteligência artificial, esses golpes são cada vez mais críveis, né? Se antes era fácil, você identificava ali uma letra errada, um typo, qualquer coisa, hoje é muito mais difícil você conseguir identificar. Tem alguma dica nesse sentido? Vocês que trabalham nessa área para alertar as pessoas, qual que é o jeito fácil? Ou qual a melhor maneira de eu identificar que o phishing é um phishing? Quando a gente fala do leigo, né, do usuário leigo ali, o que, por exemplo, não recebe o treinamento adequado sempre da empresa, talvez coloca sempre o mouse em cima que ele vai mostrar para onde vai te direcionar, né? Então ficar atento nas letras que estão naquela URL. Cliquei. Não é porque clicou que já deu tudo errado. Às vezes você precisa ter uma ação lá dentro. Clicou, vê lá o certificado. Normalmente, se o certificado não é emitido para aquela página, ele também é alguma coisa que não tá correto. Então, fica atento, talvez faça a validação para ver. E aí, essa validação que é o mais complexo para o usuário normal, né? Como é que eu vou validar isso? Porque aí a gente tem diversos mecanismos para validar. Quem trabalha no meio de cibersegurança sabe como fazer, mas para o leigo, cara, não adianta eu explicar aqui, porque o cara não vai escutar hoje, amanhã ele já não sabe mais o que é. Eu acho que a dica mais fácil quando a gente tenta falar sobre phishing é tentar falar para o usuário ser mais proativo no sentido de você não precisa clicar ali no link na hora, já olhar. Sai desse ambiente, né? Abre uma aba, entra nesse serviço por uma outra via. Você recebeu um link Mercado Livre da sua conta. Entra no Mercado Livre, gasta 10 segundinhos a mais fazendo uma outra trajetória. Faz uma análise pequena, pelo menos, antes de tomar uma ação. E hoje mesmo. É complicado, porque a pessoa às vezes ela olha o link e parece que está escrito tudo certo. Mas tem muito cybercriminoso que usa o cirílico ali, o idioma, não, a fonte cirílica, né?
Então, assim, o 0 é igual o O no nosso idioma. Então, o Google, na verdade, o Mercado Livre é o I maiúsculo no lugar do L. Então, e assim, você mesmo olhando, você não vê diferença, né? Por causa do cirílico ali. Então, é mais interessante, a gente sempre fala, para fazer outro caminho. Mas a pergunta que eu tenho é, sabendo que o funcionário talvez seja ali uma porta mais fácil do cybercriminoso atingir do que achar um dia zero, do que achar uma vulnerabilidade, não sei o que lá. Tem o treinamento no funcionário, mas que solução, o que mais pode ser feito numa empresa depois que um funcionário falha, né? Tá. A ideia, bom, se chegou no teu usuário é porque todas as suas proteções antes falharam. Então a ideia é você deixar chegar o mínimo possível, né, ou 0, para o seu usuário tomar essa decisão do que ele pode ou não clicar, né? Então o treinamento do phishing direciona justamente para isso, mas você ter as proteções para o quê? Vai chegar o e-mail, a gente tem que fazer as validações. Olha aquele arquivo que está chegando, né? Não o usuário, né? Tudo isso de uma maneira automatizada, o e-mail chega, ele pega aquele arquivo, ele joga para uma sandboxing, ela faz análise daquele arquivo, vê se ele é malicioso ou não, com diversos mecanismos aí diferentes que a gente possui de inteligência artificial para fazer esses testes em cima desse arquivo. Cara, o arquivo é limpo, entrega para esse usuário. Ok. Corpo do e-mail, o que vem no corpo do e-mail? Ele tem alguma URL, ele está falsificando um site. Então, tudo isso a gente consegue fazer uma verificação para não entregar isso para o usuário. Mas aí entra o outro ponto, né? Qual que é? Ele está navegando na internet e aí pode ter também o tal do phishing. A gente leva esses mesmos mecanismos para a proteção do usuário, aí não importa se ele está trabalhando de casa ou trabalhando dentro do escritório, né? Ou ele vai sair navegando e a gente tem os controles lá no endpoint dele e a gente também vai ter os controles na rede. Eu estava ontem com um cliente, a gente estava conversando e falando sobre proteção de camadas. Parece um negócio muito antigo, mas não é antigo, cara. A gente precisa ter essa proteção de camadas. Por quê? Falhou uma, a gente tem ainda mais outra ali para segurar a bronca e tentar não dar alguma coisa errada, né? Então, assim, quanto mais proteção em camadas, que antigamente funcionava de um jeito, hoje não. Hoje a camada são camada de rede, camada do usuário, camada da nuvem, camada do e-mail. Então, a gente precisa ter todas essas camadas de proteções para tentar um mínimo de problema chegar para o usuário e a gente ter que esperar o usuário tomar ou não uma ação. Mas todas essas camadas sem impactar a experiência do usuário, né? Porque já foi aquela época também da segurança que só falava não e que não deixava acessar nem o YouTube e tal. Como medir isso, né? Ou como balancear esses dois pontos assim, hoje dentro de uma empresa? A gente passou por diversos problemas, né, ali do começo da cibersegurança para hoje, né? A gente tinha limitações de links, que aí era vamos proibir o streaming, porque senão a gente vai acabar com toda a performance do teu usuário trabalhando. Hoje em dia acho que a gente já não tem mais isso, pelo menos a gente não vê mais as empresas com essa... Eu vi semana passada uma. É? Foi. Não, mas assim, não vê assim, no geral, assim, a gente não vê, né? Mas é porque eu assustei, porque era uma grande empresa e o cara ainda estava fazendo streaming dessa empresa. Eu falei, meu Deus. Ele proíbe streaming dentro da empresa? Gente, proíbe streaming, proíbe... A gente vê coisas assim, né, diferentes, né? Os diretores podem navegar, pode, sei lá, acessar o Netflix, a galera não pode. Só eles podem. Isso aí a gente vê em todo lugar. Mas a ideia é a gente não vê mais tantos problemas. Então, assim, a gente tem que levar a experiência para o usuário para ser um negócio bacana, ser um negócio transparente para ele. Quanto mais limpo, quanto menos problema na visão do usuário, melhor está a segurança, né? Então, ele se sente... protegido ali dentro da empresa dele, porque ele tá... Cara, eu tô navegando, eu tô fazendo o meu trabalho e eu não vejo problema aqui, a gente não tem problema. Até para você ganhar a confiança desse cara e ele te trazer para a concepção do projeto. Isso. Né? E aí acho que talvez quanto mais a gente consegue entregar essa experiência boa para o seu usuário, onde quer que ele esteja, né, mais o treinamento vai fazer sentido e ele vai talvez prestar mais até atenção no seu treinamento, porque é legal trabalhar aqui, ter uma experiência boa. As ferramentas que a empresa me proporciona são ferramentas interessantes. É lógico que sempre vai ter o cara que não está feliz, mas aí é outra história, né? Fernando, ainda tem muita empresa que só buscam vocês depois que o problema acontece? Ou como que é essa balança? Vamos dizer assim,
segmentos mais maduros, né? Financeiros, grandes empresas, segmentos de indústrias, esses estão mais maduros, assim, em termos de eu já sei o que eu estou fazendo, né? Eu tenho meu investimento, ele já não vê mais aquilo lá só como um custo, ele vê que aquilo lá, a proteção, ele realmente economiza, porque no problema realmente vai levar um custo muito maior do que se ele tivesse investido antes, mas quando a gente sai desse mundo, a maioria deles acaba vindo atrás da gente, né, de quem trabalha com cibersegurança, quando tem um problema. É aquela ligação sexta-feira às 6 horas da tarde, minha fábrica inteira tá parada, o sistema não funciona, Exato. você vai ver, tem um ransomware que já tomou tudo. E aí tem de tudo, né? Porque se o cara não preparou, não tem o backup dele em dia, né? Cara, praticamente game over, né? Não tem muito o que fazer. Você falou indústria, quando a gente pensa em indústria 4.0, IoT, eu penso também já logo de cara no aumento de perímetro e a quantidade de novas possibilidades de ataque que surgem quando você tem uma superfície como essa. Né? Que dicas que você dá nesse sentido, assim, já que você falou que é uma indústria que a indústria está ali nas que tem mais maturidade, o que fazer? Assim? Como se proteger quando sua superfície de ataque é muito grande? A camada que eu estava falando ali, então a gente pode distribuir ela por diversos lugares, né? Então, hoje em dia você vai ter o teu data center, a maioria das empresas ainda tem o data center on-premises, né? Apesar de que durante a pandemia a gente viu uma migração em massa para a nuvem e tal, a gente já viu que... voltando. Exato, a gente já viu que a conta não está fechando, né? Então o pessoal, não, vamos manter aqui o nosso data center, que a gente é feliz aqui dentro e tal. Então, assim, não importa se ela está lá, o dado, né? O que é a coisa mais importante que a gente tem que proteger ali, queira ou não, é o dado. O dado ele vai estar ali dentro do seu data center, na nuvem ou junto com o seu usuário. Então a gente tem que levar o máximo possível de controles para esses lados todos que estão espalhados. A grande facilidade disso tudo é que hoje a gente tem soluções muito robustas para fazer a proteção, né? O difícil é que as empresas, elas, não todas, mas a gente ainda vê um caminho de muito, eu quero ter o melhor para proteger o meu usuário, eu quero ter o melhor para proteger minha nuvem, eu quero ter o melhor para proteger meu data center. Quando a gente vê tudo isso daí, nada se conversa. Aí tem um problema do incidente de segurança. Aconteceu, cara, eu tenho visão aqui, ali e lá, mas eu nada se conversa. Eu preciso do especialista de cada uma delas para a gente poder ter uma resposta de incidente, a incidente bacana, efetiva, né? Então, assim, levar para todos esses pontos, mesmo que você queira ter o melhor de tudo ali, né, de cada um desses pontos, mas você tem que entender como que você vai fazer esse mundo todo se conversar para te ajudar a trabalhar e ser transparente também. Então, assim, dá para fazer? Dá tranquilo. Tá? Mas assim, tem que ter uma visão um pouquinho maior do que só eu vou proteger meu usuário que está em casa trabalhando, porque ele não está aqui, a minha solução de segurança está toda aqui que eu comprei. Né? Mas é que eu fico pensando assim, quando eu tenho uma indústria totalmente conectada, uma câmera de segurança pode ser vetor de vazão, uma impressora pode ser, um dispositivo, qualquer coisa, um LEDzinho que está conectado na máquina para poder, né, trazer determinada informação pode ser o vetor de ataque. E aí eu começo a ter muita coisa para prestar atenção. Outro dia eu estava vendo uma matéria do cassino de Las Vegas que foi invadido por conta do termômetro que estava no aquário E estava na internet. E estava na internet, pronto. Ali foi a porta de entrada. Então assim, você fica quase com uma paranoia, né? De ficar buscando todas essas coisas. É melhor não pensar muito às vezes. É melhor não pensar muito. Mas o meu ponto é muito esse, assim. Que ferramentas existem para eu poder ter visibilidade de tudo isso hoje? Porque são muitos produtos, são muitas coisas conectadas e muitas portas que podem ser utilizadas. A gente até trabalha com esse segmento de IoT, que é a proteção e fazer análise de tudo que está conectado na rede. Então a gente consegue ter uma visão desses elementos todos e a gente, via automação, já consegue criar regras específicas para proteção para eles. Além disso, normalmente, né, não todos, né, não pode generalizar, mas normalmente tem muita câmera
qualquer coisa que você vai colocar de dentro para facilitar a sua vida ou facilitar a vida da empresa, ela não foi criada com o conceito de segurança. Ela foi criada para funcionar. Então a câmera ela foi criada para estar ali filmando e mostrando o que está acontecendo no ambiente. Ela não pensou, vou ter um problema de segurança. Poucos produtos têm isso como pilar central. Exato. Né? O que a gente faz? A gente consegue pegar essas marcas diferentes e tentar fazer um hardware dentro do firmware deles para entregar para a empresa e ser um protegido ali, né, num dispositivo que normalmente não vem com proteção e normalmente esses fabricantes eles não vão pensar nisso porque não é o foco deles. O foco deles é o acesso, é a imagem, depende do que for. Uma TV, por exemplo, o cara não vai pensar em colocar alguma coisa de segurança numa TV, né? Então, e as TVs hoje estão todas conectadas. Você chega na empresa, está tudo na internet ali, conectado e fazendo a sua comunicação na rede. Se alguém conseguir ter um acesso, por exemplo, numa TV dessa que está fazendo broadcast de alguma coisa... E aí entra o ponto que talvez as pessoas não entendam da questão do home office, né? Você está falando aí da câmera que é utilizada na empresa, é a mesma câmera utilizada na sua casa, só que a da empresa tem essa camada maior aí de segurança. Mesma coisa, a internet da sua casa, mesma coisa, tudo que você está usando ali no dia a dia, mas você está trafegando dados corporativos. Então as pessoas às vezes não param para pensar na seriedade que é, né? Você fazer um home office, o tipo de informação que você vai utilizar, você vai acessar dali, se você não tem toda a infraestrutura de VPN ou de qualquer outra coisa que você precise para de fato trabalhar aquilo ali com segurança, né? Ou um LLM específico da empresa e tal. Como que vocês têm trabalhado essa comunicação nas empresas que vocês atendem, né? Para não ser de novo o cara chato da TI que chegou aqui e falou que o home office ele não pode acessar determinadas coisas, que está dificultando o meu trabalho e que isso aqui só no escritório. A gente teve muitos debates assim durante a pandemia que foi justamente isso, né? Mas na pandemia o meu usuário ele tá em casa, eu até tenho as proteções na máquina dele, mas cara, agora a esposa dele tá na casa, o filho tá jogando videogame, tá todo mundo conectado e alguma coisa usando, como é que eu vou ter essas proteções, né? Exatamente funcionando da maneira correta. Então, de novo, né? A gente vai ter as proteções que a gente leva para esse usuário, ele vai usar VPN, vai usar VPN. Quem não usa hoje VPN para acessar algum conteúdo, é porque esse conteúdo ele já está publicado em alguma outra maneira de você acessar. Então, hoje a gente tem o SaaS hoje talvez seja uma palavra que mais a gente vê utilizada aí pelas empresas querendo a aquisição. Então a gente já vê as publicações das aplicações através de um túnel mais protegido. Então a gente está tentando deixar esse tráfego e esse dado cada vez mais não isolado, que isolado a gente remete para você não pode fazer muita coisa, mas protegido desse mundo que está no entorno ali contra um ataque. Né? Então, assim, é o endpoint, é o browser com segurança, é o acesso que ele vai ter na internet, passando por todos os filtros que ele precisa, e não adianta, né? Ele precisa ter essa proteção, isso daí precisa ficar bem claro para o usuário, e o acesso até o conteúdo que ele realmente precisa acessar dentro da empresa, que também precisa ter toda uma comunicação segura, porque não adianta, porque vai ter problema. Tudo isso tem relação com aquilo que a gente estava conversando antes do Hybrid Mesh? Exato. O Hybrid Mesh o Hybrid Mesh Security, né? Que é justamente a gente proteger tudo que tem a empresa em cada ponto diferente que ela tem, né? Então você tem esse usuário que fica em casa, você tem um escritório remoto que muitas vezes ele tem 3, 4 pessoas trabalhando, você tem o seu dado que está no data center, você tem o seu dado que está no on-premises, então tudo isso vai convergir, vai ter que acessar praticamente a mesma coisa, né? Todo mundo. Então, a gente faz essa arquitetura de uma maneira segura, justamente para as empresas poderem deixar o seu usuário trabalhar de casa, com confiança, de uma maneira bacana para o usuário, né? Uma experiência boa para ele e seguro. Mesma coisa para o escritório remoto. Então, antigamente a gente tinha aquela infraestrutura toda que precisava contratar 2, 3 links diferentes, um privado, um para a internet, etc. Né? Veio o SD-WAN, acabou com
com praticamente tudo isso daí. Muita gente sofreu, muita gente se deu bem, mas enfim, a gente conectar isso e ter um controle bacana também nessa experiência desse usuário que fica no escritório remoto, né? Então não adianta a gente também banalizar, né, o escritório só porque tem 2, 3 pessoas, não, a gente também precisa levar segurança para eles. Então, quando ele estiver sentado lá trabalhando, ela também vai ter esses acessos de maneira segura, como se fosse o endpoint quando ele está na casa dele, né? Então, basicamente isso. E os dados de data center na nuvem, isso tudo, a gente já também trabalha com uma maneira bastante há bastante tempo para proteger essa informação da maneira mais detalhista possível, porque ali sim, né, o dado está ali, o usuário muitas vezes ele é só um caminho para ele chegar nessa informação que o atacante quer, né? Às vezes a máquina do usuário ela não é o ponto final, mas o ponto final vai estar lá dentro de um data center, tanto na nuvem como on-premise. O que o atacante quer hoje? O que ele mais busca hoje? Que tipo de dado? Que tipo de acesso? Ou ele joga a rede hoje e o que cair... Tem os dois tipos, né? Tem o cara que tem pouca capacidade técnica, porque ele não conhece, ele vai lá e compra uma ferramenta como serviço para fazer os ataques. E aí ele talvez nem direcione o ataque. Então ele cria um site, manda um monte de e-mail lá com contas para você pagar, esperando que alguém clique. E esse cara aí, ele vai querer, talvez, um monte de máquina zumbi para ele poder vender como um ataque no futuro. Credencial, né, dependendo do tipo de malware que ele utiliza, pode ser, por exemplo, um infostealer, que é para roubo de informação, e aí ele pode pegar as informações, por exemplo, acesso a e-mail, acesso ao banco, acesso à empresa... E ele vai coletando todas essas credenciais para ele pensar em alguma coisa. E tem o cara que realmente... Não, eu quero empresa, eu quero empresa grande, eu quero empresa desse setor aqui. Aí o ataque é direcionado. Então aí ele vai tentar invadir de qualquer maneira. E aí o leque infinitos, né? Ele pode focar no usuário, ele pode focar na infraestrutura... E aí, ali dentro de cada um desses mundos, ele também já tem uma porção de ataques que ele pode fazer. Quer dizer, todo mundo hoje é vítima. Sim, potencial. Todo mundo. Sem exceção. Não é, né, tacar medo, como a gente estava falando. Sim, não é colocar medo, mas é igual você sair na rua. Você pode ser assaltado. É a mesma coisa ali quando você está em casa navegando na internet. Você pode clicar no errado e... E como a gente falou na última conversa, né? Você não precisa correr mais que o leão, você tem que correr mais do que o vizinho. Que é o primeiro que for pego, tá resolvido. Pegou aquele primeiro ali, você tá solto. Você tá livre. É isso. É bem isso. Vendo um pouco de presente, um pouquinho de futurologia, a gente sabe que o que tá começando a pegar também agora são golpes com inteligência artificial, né? E a gente vai ver daqui para frente, principalmente, muita ferramenta de inteligência artificial mais acessível, né? Mais fácil, a gente vai ver ferramentas mais parrudas, com um acesso mais fácil. Isso vai significar mais cybercriminoso desenvolvendo código, escrevendo código com a ajuda de IA, fazendo busca na rede por portas ou por vulnerabilidades usando a IA. Como que a Checkpoint enxerga isso, a inteligência artificial hoje? Como que está esse trabalho de vocês com a IA hoje? Tá, vamos imaginar aqui que o atacante ele já usa a IA há um pouco mais de tempo aqui, né? A gente está falando muito de inteligência artificial agora, eles já estavam usando um pouquinho antes, mas não muito, né? Também, porque é uma coisa que veio para todo mundo meio que junto, né? Aí é só um parênteses, né? Quando a gente olha jornal, quanto tempo ele demorou para chegar num ápice de todo mundo ler um jornal, telefone, depois veio o celular, a gente foi diminuindo o tempo de que aquele negócio todo mundo utilizava. A inteligência artificial, quando ela chegou, já teve um pico muito grande de todo mundo usar. Assim, o pessoal, atacantes começaram a utilizar um pouquinho antes, principalmente nessa parte de melhorar escrita em phishing e tal, código. Mas quando a gente olha, nem todo mundo escreve o código do zero. O cara não vai perder tempo, ele vai pegar alguma coisa, vai melhorar aquilo ou vai piorar, mas a maioria das vezes o cara melhora. A gente aqui, do nosso lado, a gente tem que usar a inteligência artificial para proteção. E aí a ideia é a gente ter
escalabilidade para conseguir entender o que é um ataque para poder proteger. Porque qual que é a ideia? Hoje o atacante que utiliza a inteligência artificial, ele consegue ter os agentes para criar cada etapa de um ataque. Então, cara, se a gente for ver e a gente deixar isso na mão de uma empresa que não vai ter nenhum mecanismo de inteligência artificial, ele vai ter pessoas. Cara, de novo, né? Game over, né? Cara? Não vai dar tempo. Né? A inteligência artificial vai ser muito mais rápido. Então a ideia é a gente colocar os mecanismos de proteção para entender aquilo que está acontecendo e ser efetivo na proteção e rápido também, assim como o atacante está sendo rápido do lado dele. Né? A gente já viu alguns ataques diferentes, então ataques com agentes, ataques à inteligência artificial, né? Então ele vai jogando os prompts para ir tentando ver o que é aquilo e aí ele tenta inserir um dado que ele vai retornar alguma coisa interessante para ele. Mas quando a gente vê ataques mesmo, é mais na parte de agentes hoje, né? Então a criação rápida de ataque e mudança de comportamento baseado no que eles estão recebendo de informação e do nosso lado mecanismos para ajudar a ser rápido também na parte da detecção. Rápido quanto? Cara, quando a gente já tem ataque em segundos. Exato. O ataque normalmente é rápido, né? Porque como é que é? A rede é muito rápida, né? Quando a navegação, o usuário não vê isso, mas quando ele clica lá, sei lá, google.com, aquilo ali acontece um monte de coisa por trás daquilo, né? E é tudo muito rápido. Então o ataque é a mesma coisa. O cara já prepara o scan ali, por exemplo, né? Ele vai fazer um scan. O que retornar para ele, se um alvo for uma empresa, e normalmente ela tem um range lá de endereços IP, o que retornar para ele já vai ter agente pronto para tudo isso daí, para ele começar a fazer ataques diferentes, porque cada um vai retornar uma infraestrutura diferente. Ele pode ser uma máquina Linux, pode ser uma máquina Windows, pode ser um web server, sei lá, IS, Apache, tudo isso, coisas diferentes que vão retornando e aqueles agentes eles vão preparando os ataques para conseguir, né, ser a invasão. Então, assim, quando você detecta isso, né, que já o cara fez um import scan, o cara veio com uma outra probe para ver qual que era o web server, ou ele já veio com um ataque em cima de uma API, você tem que estar preparado e tem que responder na hora para aquilo ali. Né? Cara, indo mais à frente um pouquinho, assim, quando a gente fala de computação quântica, revoluciona tudo. Sim. Como que vocês estão olhando para isso nesse momento? Assim, o que já dá para falar a respeito? O que vocês imaginam que vai mudar na realidade das pessoas com relação à segurança? Eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe, né? Acho que é computação quântica mesmo para a gente, usuário. Acho que até para a indústria ainda vai mais uns 5, 10 anos, talvez. Né? Ainda tem alguns desafios para serem ultrapassados para realmente ser uma coisa mais palpável para a gente. Do lado da Checkpoint, que eu sei que a gente faz a proteção principalmente da VPN, que talvez seja um dos principais pontos de ataque hoje que a gente tem no mundo, né? Então a gente vê muito ataque em cima de VPN e aí sim a gente tem as cifras que a gente está com computação quântica para proteção contra a computação quântica, porque vai ser uma coisa muito rápida de se quebrar por conta de como ele nasceu. Né? Então a gente já tem suporte para essas cifras novas, né? Então ele usa um pouco de cifras antigas com um pouco de algoritmos dinâmicos. Então, para você misturar essas duas informações, porque se lá na frente, quando realmente o computador quântico estiver disponível para ser utilizado, quebrou um lado, o outro está protegido. Porque para quebrar os dois ao mesmo tempo vai ser muito difícil e você vai conseguir ter os mecanismos de proteção. Vai continuar a eterna briga de gato e rato ali. Sempre, né? A sua velocidade vai aumentar, né? Vai colocar uma turbina em cada um ali. Exatamente. A gente vai ver isso muito para a inteligência artificial, né? Porque eu acho que a computação quântica vai dar um estouro para a inteligência artificial que vai mudar realmente o jogo, né? Até para a gente, na maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente utiliza a inteligência artificial, acho que com a computação quântica vai ser isso. Mas a gente ainda acho que ainda tem alguns anos ainda aí para usar do jeito que é hoje. Para usar do jeito que é hoje.
Vai, o que vocês têm noticiado em termos de computação quântica hoje? Cara, pouca coisa, né? Assim, computação quântica hoje é mais quando sai um computador novo, alguma coisa nova relacionada a isso, né? É mais o quando chega, mas assim, de golpe ainda é uma coisa muito... que não acontece, assim. Não. Mas o que Nada. a gente mais noticia de golpe é o phishing, claro. O phishing não tem nem como... já faz 10 anos que o phishing é o phishing. Mais disso. E o viu? brasileiro E eu ama diria- o phishing, o cybercriminoso brasileiro, que é assim, adoro. o cybercriminoso, eu brinco que o cybercriminoso brasileiro, ele é vida louca. Ele é aquele cara que, assim, qual que é o golpe mais fácil, mais rápido e ele consegue fazer do melhor jeito possível é o phishing. Mas eu diria que você só não noticia mais ransomware porque o pessoal esconde. Cara, Ah, sim. Senão- vou te falar que tá diminuindo o número de reports de ransomware, mas eu sei que ele continua acontecendo. em alta, mas tá diminuindo. Mas o que vem acontecendo muito também, e por um lado eu acho isso bom, hoje quando as empresas elas são afetadas por ransomware, elas não esperam a mídia alertar ou a mídia brigar e falar, meu, tá acontecendo alguma coisa aí. Não, elas por conta própria já estão alertando os clientes, já avisam, ó, tivemos um incidente cibernético. Mas principalmente se ela Passamos tá na por bolsa, ela é obrigada a fazer isso, né? então. E aí, então isso deu uma... Eu acho que tá dando um nível de maturidade também maior pro entendimento do que é a cibersegurança, né? Eu tô achando bom esse movimento. Legal. Acho que era preciso, né? Sim. Era preciso. Cansei a gente de tomar ter- ameaça de processo, de chegar à empresa e falar, vocês tomaram ransomware, tá aqui a matéria, a gente precisa conversar e não sei o quê. Os caras, não, você vai ser processado. Pô, Era preciso a gente ter realmente essa regulamentação das empresas poderem vir a público e falar o que está acontecendo com elas, o problema que elas tiveram. Acho que, assim, é um problema de nome que acaba afetando um pouco, né? A credibilidade, mas assim, é melhor ele falar, porque ele sabe que aconteceu isso, ou seja, você fala, putz, faltou talvez um investimento, faltou levar com mais é uma troca de seriedade. informação entre empresas. Porque se chegar depois na mídia e todo mundo falar, teve um incidente e tal, e eles não falaram nada, aí fica pior. Feio. Você fala assim, pô, será que ele estava escondendo? E tem outro, quando você é transparente sobre o que aconteceu na sua empresa e tal, as outras empresas ao redor, quem tá ali, aprende às vezes um modus operandi diferente, aprende às vezes uma porta que está sendo explorada e às vezes passou batido por alguém. Enfim, a importância da transparência é exatamente essa. É aquela coisa, né? As indústrias da segurança e da aviação aprendem exatamente com os erros para ficarem mais fortes. Redundância e troca de erro. Redundância. Pessoal, tem um outro ponto que está começando a ficar... Tá começando não, tá cada vez mais em alta, que é a questão dos golpes utilizando deepfake, né? Eu estava vendo, me contaram essa semana um golpe de uma empresa que foi comprada aqui no Brasil, e aí no dia seguinte à compra, o CEO da empresa que foi comprada recebeu uma ligação com a voz da CEO lá de fora, falando, não, porque a gente está analisando a compra de mais uma empresa aqui, não sei o que lá, o que gostaria que você fizesse esse pagamento. Ele achou tudo muito estranho, porque logo no dia seguinte ao fechamento com eles, a CEO ligando para ele e falando de uma outra compra que ele não estava sabendo, falou, tipo, alguma coisa estranha. Mas ao mesmo tempo isso mostra a complexidade e a esperteza do golpista, né? Olha só, ele criou uma coisa exclusiva para aquele momento, conseguiu a voz da pessoa, deu ataque direto para a pessoa que precisava ouvir aquilo com o telefone dele, ou seja, é muita informação que estava disponível de alguma maneira para ele poder montar esse quebra-cabeça e fazer a coisa acontecer. E aí quando você fala em deepfake, tem o deepfake por imagem, tem o deepfake por voz, e já me contaram também que a parte, o mais fácil de se burlar hoje é a voz, né? Porque você consegue fazer ela com pequenos trechos ali, você faz a voz da pessoa de forma perfeita, que passa como se fosse de verdade. Como que vocês têm analisado e visto isso sendo aplicado no mercado? Assim, cada vez mais mesmo, as pessoas estão caindo, elas estão procurando se proteger, elas já entenderam que esse golpe ele é comum? Cara, eu acho que ainda não entenderam, né? Porque não é uma coisa assim, que a gente vê toda hora. Acho que esse ano a gente tem visto bastante até. Mas não é uma coisa que a gente vê assim normalmente acontecendo. Mas é um ataque, vamos dizer assim, complexo. É uma engenharia social muito bem feita. Porque ele não é só se passar por outra pessoa imitando a voz, né? A IA imitando a voz. Mas sim, ele consegue fazer uma pesquisa, levantar as informações e enganar aquele cara com um assunto que ele estava esperando. Sim. Né? Então é uma elaboração de ataque bem executado. Por isso que ele é tão difícil de ser compreendido e ser
visto como um ataque, como um golpe. Porque às vezes o cara fez o trabalho tão bem feito, né? E aí a hora que ele enganou com a voz, com, sei lá, aí pode ser com e-mail, é porque ele tinha muita informação e ele conseguiu elaborar todo aquele plano e executar com perfeição. Hoje a gente vê muito que assim, o phishing de e-mail, de SMS, é o que dá menos trabalho para o cybercriminoso. Ele vai lá e dispara um monte, e o phishing, não, né? O de voz, que você precisa de um outro software, você precisa fazer um trabalho que é muito mais difícil. Então ele entra muito na conta tempo desprendido e retorno financeiro, né? O cara não vai desprender muito tempo para algo que ele não tiver uma certeza ou algo um pouco mais certeiro de que ele vai tirar um dinheiro muito alto, né? Então, mas esse é um problema também futuro, como a gente vem discutindo, né? A partir do momento que as ferramentas de software de IA, que mexem com phishing, de deep áudio, fake áudio, começarem a ficar mais massivas, mais fáceis, com mais acesso, a gente vai ver. Eu não acredito que chegue no mesmo nível. A gente vai ver um aumento massivo de phishing, muito comparado com smishing, SMS, com phishing, e-mail e rede social, enfim. Eu acho que é um ataque futuro que a gente vai ver cada vez mais e as pessoas vão ter que entender o que isso significa. Imagina só uma idosa recebendo uma ligação da filha no meio da tarde, me faz um áudio no WhatsApp de um número desconhecido, mas é a voz da filha, com a foto da filha. Gente, a gente tá chegando num cenário que é muito perigoso. Exato, não tem jeito, né? Se hoje a gente já vê os grandes problemas aí é o golpe, golpe é golpe, né? Não tem jeito. O cara, ele liga, ele se passa para uma pessoa, ele pega a imagem que tá lá no WhatsApp, vende um número que não é o número da pessoa. Todo mundo aqui já deve conhecer alguém que caiu, ou né, um conhecido que caiu no golpe. Consegue ter uma lábia boa para fazer a pessoa, de repente, depositar um dinheiro para ele, fazer um Pix, alguma coisa assim. Então, assim, aquilo lá. A coleta de informações, né? Todo esse planejamento por trás que é bonito de ver quando ele é bem executado, né? Mas a gente vai quebrar muita cabeça para fazer ainda ter algo. Como é que eu vou me proteger desse negócio, né? A gente vai ter que usar a inteligência artificial também para proteção, para validar o que é um vídeo real, o que é um falso, se a voz do cara é a voz dele, não é. Então a gente ainda vai ter algumas ferramentas que eu acho que vão surgir. Deve ter, né? Deve estar tudo aí meio que ainda embrionário, né? Empresas menores que estão trabalhando nisso, mas com certeza a gente vai ver ainda muita coisa para a proteção disso. Agora, o antigolpe, que é o mais legal. Vocês devem ter noticiado a velhinha do banco inglês. Você viu essa história? Criaram uma voz de uma senhorinha que quando os golpistas ligam para ela fica ali tentando enrolar eles o tempo inteiro. Que maravilhoso. Senhor, não, mas como que eu pego a minha senha e tal? E ela vai e pergunta e... O negócio é a inteligência artificial gastar o tempo do golpista para ele não gastar o tempo dele aplicando em outro. Entendi. Eu achei fenomenal. Muito Vocês bom. não escreveram essa matéria ainda, vale a pena buscar e publicar. Se a gente escreveu, passou no meu radar e eu não vi. Eu também não vi, não. É muito bom, é a senhorinha que fica ali enrolando por horas, assim, o golpista, até ele desistir de aplicar o golpe na senhorinha. Muito e aí pelo menos gastou um tempo que não vai dar golpe em outra pessoa. É isso aí. Exatamente. E a senhorinha é replicável. Ela pode atender vários golpistas ao mesmo tempo, fala com vários ao mesmo tempo. Bom, pessoal, é isso. A gente hoje fica por aqui, mas se você gostou da conversa, quer continuar falando sobre segurança, vamos botar o LinkedIn do Paião aqui, também do Fernando embaixo, para vocês se conectarem, trocarem mais ideia. Se tiver pauta, se souber de alguma coisa relacionada à cibersegurança, já ativa o Paião também para escrever aqui. Paião@tecmundo.com.br. Beleza. E o Fernando a gente vai deixar também o link da Checkpoint Software, o link que a gente já falou também das pesquisas, do blog, do blog, dos researches, para vocês ficarem por dentro aí das novidades relacionadas à cibersegurança e não cair em golpe. Exato. Boa! Paião, Felipe Paião, editor-chefe do Tecmundo, e também o Fernando Defalque, gerente de engenharia de segurança da Checkpoint Software Brasil. Prazerzão, brigadão pela conversa, valeu demais. Valeu demais mesmo. Isso aí. Obrigado, o prazer foi meu. Obrigado, Fernando. Valeu. Valeu, gente, até a próxima.